Uma das grandes novidades do ZWK 2024 é a introdução de uma nova ferramenta chamada os FlexiBlocks. Os FlexiBlocks são entidades, blocos CAD, que nós podemos utilizar como entidades paramétricas, isto é, em que nós podemos aumentar o seu tamanho, diminuir o seu tamanho, orientá-los de outra forma, sem afetar outras partes do mesmo bloco e sem termos necessidade de explodir esse mesmo bloco. Vamos ver então neste tutorial como é que nós criamos uma entidade, um FlexiBlock muito simples que podemos utilizar em qualquer projeto de arquitetura. Neste caso vamos criar um pequeno FlexiBlock, portanto um pequeno bloco que me vai permitir colocar o sentido de abertura de uma porta em várias portas e ajustar a dimensão desse bloco à dimensão da abertura de cada uma dessas portas. Vamos começar então por aqui. Portanto, eu tenho aqui uma porta que eu vou medir que tem 80 cm de largura, portanto 0.8 que aqui se pode verificar. E vou então desenhar aqui as duas linhas e o arco para representar o sentido de abertura da porta. Portanto, vou desenhar uma linha daqui a aqui, para aqui 0.8. Estou a trabalhar a duas dimensões. Vou agora desenhar um arco. Começo desde este ponto, carrego no botão direito do rato, seleciono Center, seleciono este ponto aqui e fecho ali. Portanto, estas são as três entidades que vão fazer parte do meu bloco. Portanto, vou selecionar as três. Vou-lhe só modificar o layer para o layer portas. Vou só também modificar a cor das portas. Vamos pôr aqui um magenta só para se distinguir das restantes entidades. E vamos agora transformar estas três linhas, que são três linhas independentes, num bloco. Portanto, faço o comando block, ou bmake, ou wblock, se eu quiser já gravar o bloco no meu computador. Vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar porta simples, de batente. Podia-lhe dar uma descrição, portanto vou definir o ponto de inserção, será este ponto aqui, e vamos selecionar as entidades que vão fazer parte do bloco, portanto são estas duas linhas e o arco. E vou dizer aqui, e este é um aspecto muito importante, eu vou querer abrir este bloco no Block Editor. Faço OK, ele cria-me o bloco e eu depois fecho o Block Editor. E eu posso então, portanto, tenho aqui um bloco normalíssimo que eu posso utilizar em qualquer altura. Por exemplo, eu quero colocar aquela porta aqui neste local. O que eu vou fazer é um Insert Block, faço Insert Block, aqui está o meu bloco. Vou indicar que quero no desenho indicar a escala e a rotação, faço Insert, clico neste ponto. A escala até me resolveria o problema, mas eu vou manter, fazer de conta que não resolve nada e vou orientar a porta e verifico que esta abertura é mais pequena do que esta. Das duas uma, ou ia ter que fazer um scale, e aqui não seria grave porque estamos a falar apenas de linhas, mas se eu tivesse, por exemplo, aqui ombreiras já desenhadas, essas ombreiras também iam ficar mais estreitas do que na outra porta e eu não ia querer fazer isso. De maneira que os FlexiBlocks vêm mesmo a calhar para eu conseguir, portanto, ajustar sempre o bloco a cada uma das portas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui a este bloco e vou editá-lo novamente. Para editar o bloco, faço duplo clique sobre o bloco, faço OK e ele reabre-me o Block Editor. E é agora que nós vamos introduzir a propriedade de FlexiBlocks a este bloco. Portanto, os FlexiBlocks podem ser blocos normais editados como FlexiBlocks. Para isso eu tenho que lhe atribuir duas coisas. Uma é uma coisa chamada parâmetro, ou seja, vou dizer em que é que aquela alteração vai atuar. E em segundo lugar vou dizer qual vai ser a ação, ou seja, o parâmetro define aquilo em que vai atuar o nosso FlexiBlock ou a nossa alteração no FlexiBlock. E a ação vai determinar o que é que vai acontecer. O que é que eu quero aqui? Eu quero que este bloco
mantenha aqui a localização da dobradiça, mas que se eu selecionar um ponto algures aqui, eu posso tornar esta porta mais estreita ou mais larga. O que aconteceria vulgarmente é isto, portanto eu não posso fazer isto com um stretch, tenho que fazer isto com um scale. E então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos adicionar um parâmetro e depois vamos adicionar uma ação sobre esse mesmo parâmetro. Portanto, vamos aqui a esta barra em cima e encontramos aqui Operation Parameters. Aqui estão os parâmetros, aqui estão as ações. E aqui está uma funcionalidade dos FlexiBlocks que é adicionar ao mesmo tempo um parâmetro e a ação. Portanto, nesta primeira fase vamos começar pelos mais simples. Ou seja, eu neste momento o que é que eu quero? Eu quero alterar o tamanho da porta em função da largura da porta. A largura é uma dimensão linear. Portanto, eu vou clicar aqui em linear e vou no desenho dizer qual é o parâmetro que eu quero alterar. Portanto, ou seja, é a largura que vai desde este ponto e eu seleciono primeiro o meu o centro do arco, portanto, onde vai estar a dobradiça, até aqui, e coloco aqui. Eu parece que estou a colocar uma cotagem, mas é um bocadinho diferente. Pronto, e quando eu clicar aqui neste ponto, cá está, aparece-me esta cotagem e aparecem duas coisas novas. Se repararem, aqui aparece uma seta a apontar para a direita e aqui aparece uma seta a apontar para a esquerda e um quadrado vermelho com um ponto de exclamação. O que é que isto quer dizer? Portanto, eu vou fechar, vou gravar, e se eu selecionar agora o bloco, ele já não vai aparecer só aquele pontinho, ou pelo menos vai aparecer só este pontinho, mas não deveria aparecer só este pontinho. Eu queria que aparecesse também uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, o que não acontece. E não acontece porquê? Porque não temos nenhuma ação atribuída a este FlexiBlock. Portanto, vamos ter que atribuir. Vamos outra vez editar o bloco e além da seta para a direita e a seta para a esquerda nós temos aqui o tal ponto de exclamação dentro de um quadrado amarelo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho nenhuma ação atribuída a este parâmetro. Ou seja, nós temos um parâmetro ao qual ainda não atribuímos uma ação. E é isso que eu vou fazer agora. Portanto, eu vou aqui às ações, portanto, vou clicar aqui, e o que é que eu quero fazer sobre esse bloco? Eu quero modificar a escala destes três elementos em função do ponto que está mais à direita. Portanto, vou selecionar aqui Scale, ele começa-me por me pedir para selecionar o parâmetro ao qual eu vou atribuir a ação. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar este que aqui está, e agora, a seguir, pede-me para selecionar os objetos que vão sofrer com a ação que eu vou implementar. E então, eu seleciono este e carrego no botão direito do rato. E a seguir, ele pede-me a localização da ação. Isto é apenas para eu depois poder identificar onde é que está a ação para eu poder alterar eventualmente. Portanto, eu vou colocá-lo alguns aqui e, peço desculpa, ela não ficou no sítio onde eu pretendia. Vamos colocá-la aqui, fazer um withdraw, e cá está. Portanto, ele ficou aqui. Reparem, em primeiro lugar, o nosso ponto de exclamação desapareceu. O que quer dizer que a este parâmetro está atribuída uma ação. E isso é verdade, porque se eu selecionar a distância, reparem que ele também seleciona ali o scale. E se eu fechar agora o Block Editor, e vou fazer sim, e selecionar o meu FlexiBlock, já me aparece a tal seta para a esquerda e a seta para a direita. O que quer dizer que eu posso modificar a escala em função destes dois pontos. No entanto, isto traz-me alguma confusão. Portanto, aqui não faz muito sentido modificar a localização deste ponto. Faz mais sentido modificar este. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou àquele parâmetro e vou dizer que quero só um grip em vez de dois que aqui estão. Portanto, vou outra vez fazer duplo clique. Vou fazer OK. Vou selecionar o parâmetro e nas propriedades, e aqui é um aspecto muito importante, nós temos que estar constantemente a ir às propriedades, verificar o que é que nós podemos alterar. A grande parte das respostas estão aqui e eu tenho aqui uma opção que me diz Number of Grips. O que eu vou fazer é, por e simplesmente, modificar de 2 e ponho só 1. E reparem, desapareceu-me o grip que estava aqui e ficou só este. E eu agora faço Close Block Editor, vou gravar, e se eu selecionar o bloco, cá está,
eu agora só altero esta distância e aqui o que ele faz é pura e simplesmente mover. Como este bloco e aquele são exatamente a mesma coisa, portanto são uma cópia do mesmo bloco, eu agora aqui altero este até aqui e reparem, eu tenho aqui duas portas com larguras diferentes e estou a usar exatamente o mesmo bloco e eu consigo confirmar isso porque se eu vier aqui à barra de propriedades aparece-me aqui bloco reference e em baixo aparece-me porta simples de batente, portanto, ou seja, estou a utilizar o mesmo bloco. Mas não é tudo. Eu agora vou inserir novamente este bloco aqui, por exemplo, nesta porta. Vou aqui a Insert. Insert. Daqui até aqui. Reparem. Ele ajustou. Sim, senhor. Por acaso aqui a medida é exatamente a mesma. Mas eu agora vou ter que fazer outra coisa, que é fazer um mirror a esta porta para ela ficar virada ao contrário. Aqui é a mesma coisa. Portanto, vou fazer Insert. Vou inserir a porta, daqui não lhe vou dar a escala e vou manter. E aqui já vou ter que ajustar a largura da porta, portanto daqui até aqui e depois fazer um mirror para a porta abrir para dentro e apagar a outra anterior. E assim sucessivamente, portanto agora aqui posso fazer a mesma coisa, faço Insert, Block, Insert, colocar aqui, rodá-lo e agora selecionar e posso ajustar a largura, portanto, à dimensão daquele vão. Portanto, e a partir daqui eu vou trabalhando estes FlexiBlocks como eu quiser. Repararam que eu tive que fazer vários mirrors para ajustar o FlexiBlocks, portanto, em função da nova localização daqueles pontos. Num próximo tutorial vou explicar como é que nós podemos adicionar a este mesmo FlexiBlock essa propriedade. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi. Não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZWCAD, do SketchUp e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.